Fala pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Quero saber se todo mundo aqui está me vendo e está me ouvindo. Eu estou só esperando o Thiago, ele já está entrando, para a gente começar a nossa aula de hoje. Falem aqui para mim se está ok para vocês, o áudio e o vídeo, se todo mundo está conseguindo me ver e está conseguindo me escutar. Gi, Angélica, Jaque, Francisca, Manuela, Tamara, Laís, Clarice, Juliana, Aline, Jaqueline. Ô, turma linda! Gente, como eu gosto de ter esse contato com vocês. Adoro as nossas aulas ao vivo. Final do ano é mais complicado, a gente consegue se reunir menos, mas eu acho que agora, no começo do ano, tem tudo pra gente se ver pelo menos uma vez na semana, né? Esses nossos encontros são incríveis e trazem muita energia, muita motivação, muita coisa boa para todo mundo, inclusive para mim. Então, eu quero fazer aí de tudo para que pelo menos uma vez na semana a gente tenha um encontro desse. Contem para mim, todo mundo me vendo, me ouvindo, né? Já colocaram aqui. Tô só esperando o Thiago chegar. Por que homem sempre atrasa, né, gente? Vamos combinar uma coisa? Já que estamos entre mulheres, clube da calcinha, e aproveitar que ele ainda não chegou. Por que os homens são como são, né? Ainda bem que o nosso grupo só tem mulher, porque acho que a gente se dá tão bem juntas, assim, né? Sem os homens ali para atrapalhar o nosso fluxo. Não sei vocês, mas olha, meu marido é um atraso em pessoa. Tenho que falar sempre para ele que o compromisso é meia hora antes. Porque se eu falar que é no horário certo, se eu falar o horário certo do compromisso, meu Deus, eu vou chegar meia hora atrasada. Então eu sempre falo que é meia hora antes, aí ele consegue chegar no horário. Vocês também sofrem com isso? A Jaque falou, depois falam da gente. Nossa, Jaque, isso aí é tudo enrolação, viu? Porque aqui em casa é completamente o contrário. Se depender do meu marido, eu chego atrasada para todos os encontros, compromissos, festas e tudo mais. A Aline falou que bom, achei que só eu passava por isso. Aí, tá vendo, gente? Não é um problema da mulher, é um problema dos homens. Os homens que são desorganizados, são atrasados. Deixa só, quando o Thiago entrar aqui, eu vou falar tudo isso pra ele. A gente deve falar pra ele ou não? O que vocês acham? Vai que ele fica bravo, né? E aí resolve sair, não dar aula pra gente. A Karen falou, tá travando muito pra mim. Aline, o meu é uma noiva. O meu é uma noiva e ainda enrolado, viu? Gente, deixa eu falar uma coisa, aproveitando que a gente está aqui. Quem tiver com o vídeo travando, não estiver conseguindo ouvir bem, aperta o Reconnect. Tem aí na parte de cima da tela para vocês. E aí vocês apertam lá e aí a conexão é refeita. É como se fosse um atualizador, né? Como se vocês estivessem atualizando o site. E aí isso pode resolver. Aqui em casa, eu tô sozinha, então eu não tô dividindo a internet com nada, com nenhum equipamento, nenhuma outra pessoa. Então eu sei que a minha internet, ela tá no melhor possível. Não vai ter falha de conexão por conta da minha internet. Se tiver acontecendo, pode ser por conta da sua internet. Daí tenta ficar mais próximo do roteador, ou pede pro pessoal, né, que de repente está dividindo o sinal com você, dá uma pausa aí, porque pode ser isso, né? Pode ser o seu sinal. De qualquer forma, se de repente alguém perdeu o início, não conseguir acompanhar desde o começo, ou por acaso tiver que sair antes, também não conseguir finalizar com a gente, fiquem tranquilas porque vai estar disponível o vídeo depois, tá? Eu vou gravar essa aula e vou colocar lá no nosso canal do YouTube. Vocês viram meus stories hoje? Quem acompanhou meus stories? Vou aproveitar que o Thiago não entrou e fazer uma atualização aqui para vocês. Eu passei 3 dias em evento, em total imersão. Fiquei lá sexta, sábado e domingo com um super fera chamado Pedro Superti. Gente, eu sou fãzaça dele, assim. Muito fã. Ele trabalha com diferenciação de mercado, valorização de trabalho, mas principalmente, assim, o motivo, o principal tema do encontro desse final de semana foi diferenciação e propósito. Então, a gente lidou muito com as emoções em relação ao que a gente faz, por que a gente faz, o nosso porquê, o quanto isso ajuda alguém. E, cara, eu saí de lá muito revigorada. Mas hoje foi um dia bem complicado. Vocês viram que eu mal apareci nos grupos, até agora eu só fiz suporte nos grupos de desafios. Ainda não falei com o pessoal do Revolução, nem do Metavita, porque realmente, assim, depois de evento eu fico sempre atrapalhada. É muita informação, é muita emoção, é muita coisa junta, muita coisa rolando. E você precisa de um tempo, né, para se organizar, colocar tudo em dia, colocar as coisas, as ideias no papel, tirar as ideias do papel e colocar em prática. Mas eu adianto para vocês que vem muita coisa boa. E se você viu meus stories, agora já falando de síndrome do ovário policístico e saúde, alimentação de forma geral, gente, eu fiquei 3 dias fora da rotina.
Foram 3 dias nesse evento. E o que aconteceu? Eu dormi quase nada, porque o evento acabou 10, 11, meia-noite, e no outro dia, 6 horas da manhã, a gente estava de pé de novo, porque tinha que estar lá às 7, 7 e meia, porque começava às 8, 8 e meia. Então foi tudo muito intenso. A gente praticamente não dormiu. Eu falo a gente porque meu marido estava comigo, né? E eu tinha um grupo de amigos também que participou do evento. E a gente combinou de ir e voltar juntos, né? Então tava uma galera. Então a gente praticamente não dormiu. E eu acabei comendo muito mal, né? Eu acabava não tomando café em casa, até para não sair atrasada e acabar podendo dormir um pouco mais. Chegava no evento, comia lá. E aí o que tinha para comer lá? Vamos lá. Vamos ver se vocês adivinham. O que vocês acham que a galera do evento estava servindo pra gente pro café da manhã? Nem era todo mundo que tinha café, né? Era só o grupo VIP. Mas ainda assim, o que vocês acham que tinha ali de opção? Pão com frios, então pão com peito de peru e queijo branco. O queijo não é um problema, né? Mas o peito de peru estava lá presente. Olha só, o Thiago chegou. Agora ele vai esperar eu acabar de falar. Pão com frios, pão de queijo, o pessoal falou, né? Pão de queijo, coxinha, refrigerante à vontade, mas eu não tomo porque eu não gosto. Tinha suco daqueles sucos, né, industrializados e tal. Fala, Thiago, agora você vai esperar eu acabar, viu? Não tô te ouvindo, conecta seu áudio aí. E aí, Carol? Beleza, agora todo mundo te ouve. Agora aguenta aí, chegou atrasado, vai esperar. Que mais que tinha? Tinha fruta, mas a fruta não estava legal, não estava bonita. Mas foi basicamente salgadinho, pão de queijo, biscoito, pão com frios e suco, né, industrializado, não era natural. Eu desconfio que era um tangue que tinha ali. Enfim, olha o que aconteceu depois de 3 dias no evento, gente. Dá para ver daí, ó? É uma espinha. E aqui também tem uma, ó. Gente, meses que eu não sabia o que era espremer uma espinha. Meses que a minha pele estava lindíssima, sem nada para ser feito nesse rosto que Deus me deu. E 3 dias no evento foi capaz de fazer isso comigo. Acredita, Thiago? 3 meses, Acredito. 3 dias comendo mal, comendo isso, né? Pão com frios, suco artificial, pão de queijo. Mal e mal, peguei uma banana ali, mas tava meio passada. Eu não gosto da banana quando tá preta, sabe? E 3 dias foi isso. Então, gente, não descuidem da alimentação, porque às vezes Você se esforça por muito tempo, e aí quando você sai da linha por 3 ou 4 dias, você já começa a ver as consequências, né, desse deslize. Então, agora, hoje, por exemplo, já voltei para a rotina, já voltei para o treino, já voltei para a alimentação, mas ela vai ficar aqui pelo menos uma semana, né? Porque olha o tamanho dessa filha da mãe aqui, gente. Fala sério, ó. Ó, Thiago, tamanho da minha espinha? Vê se eu mereço. Ridículo, né? Olha lá o Thiago também. E eu acho que essa história que eu contei aqui para vocês tem um pouquinho a ver com o nosso tema de hoje, né, Ti? Cara. Então, boa noite todo mundo. Tudo bem, galera? Dá um oi aí pra quem tá aí. Por gentileza. Atrasado, atrasado, Fala, atrasado. Carol. Vamos fazer bullying com o Thiago. Vamos fazer bullying com o Thiago. Vamos lá. O que acontece, galera? Uma coisa interessante que você tá falando aí, Carol. Por exemplo, uma pessoa que fuma, quando ela começa a fumar, ela tosse, ela engasga e depois ela se acostuma e ela não tosse mais. Tudo bem? Exato, Agora, olha que interessante. O fato dela ter se acostumado com a coisa ruim não quer dizer que a coisa ruim deixou de fazer ruim para ela. exato, perfeito. Então, o que acontece? O grande problema, gente, é muitas vezes a gente ter sucesso na coisa errada. Então, por exemplo, quando você pega um traficante, é um cara incrível que teve sucesso na coisa errada. E o que acontece? Muitas das vezes, as pessoas, por exemplo, Carol, você teve essa espinha agora. Aí, tecnicamente, fala assim: nossa, que absurdo, você comeu. Agora, imagina, Carol, você comendo assim todos os dias durante 3 meses, durante 6 meses, durante um ano. Então, você não vai mais sair espinha. Tá tudo tão ruim que nem a coisa ruim já não mexe mais. Porque assim, Exato, não ia ter sintoma, né? não ia ter sintoma, é assintomático, mas não quer dizer que tá ok. Entendeu? Não é. Vamos lá, colocar a frase aqui, porque eu acho que essa é uma das frases que cola na gente. Não é porque. Repete aí, Ti. Algo deixou de te fazer mal que ele está te fazendo bem, é isso?
Então, não é porque você está acostumado com algo ruim que deixou de fazer mal. Então, assim, exemplo, o cigarro. A pessoa acostuma ali com fumar. E aí a pessoa fica acostumado com o cigarro, fica acostumado com algo ruim. Mas não é porque você está acostumado com algo ruim que aquilo vai parar de fazer mal. Então, por exemplo, um traficante é alguém que teve sucesso na coisa errada. Exato. Então, por exemplo, Perfeita colocação. e sinceramente, cara, depois, assim, é uma pesquisa de, sei lá, que eu pesquiso as coisas aí. E aí você vai ver os caras traficantes, são pessoas, cara, que muitas vezes o cara veio de uma igreja, era o cara do bem, era um cara que sempre foi um indivíduo que ele foi muito criativo, ele foi um cara muito curioso, mas ele não deu certo na escola. E aí ele foi lá pro tráfico. E aí o cara vira o chefe do tráfico, vira o chefe do morro, mas, cara, é alguém que está tendo sucesso com a coisa errada. Então, gente, é muito interessante porque os sintomas, por exemplo, essa espinha aí, cara, é um negócio top, Carol, é um negócio legal. Porque se você tivesse muito intoxicada mesmo, não sai mais espinha. É. Nem Na mulher com SOP sai horrores, viu, Ti? Mesmo. É porque tem toda a questão hormonal envolvida, tá? Não é só um sintoma, né? Um sintoma de todo desconforto metabólico ali. Mas o porque que assim, você na fala verdade, tá assim, fazendo sentido. o grande questão é assim, um sintoma que você teve agora é porque você está tão bem, está tão regular, que o organismo já reage de uma maneira incrível, entendeu? Sim. Agora, quando o organismo está extremamente intoxicado, a reação dele já é outra. Aí talvez não apareceria espinha, mas isso não quer dizer que está tudo ok. Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, pô, agora eu estou super sensível, né? Agora, pô, eu sempre comi tudo e nunca senti nada. Cara, você estava tão ruim, você estava tão mal, você estava tão intoxicada, que o seu organismo, ele nem mais processava de uma maneira salutar. Hoje eu recebi um WhatsApp é, de uma cliente, né, de coaching, e ela tinha um contexto muito ruim com o pai dela, e o contexto dela tão ruim, entre outras coisas, eu sei que ela estava negando a feminilidade dela, entendeu? Ela não queria ser fêmea, ela não queria crescer, etc. E ela teve amenorreia, sabe o que é isso, Carol? Ausência da menstruação. Ausência da menstruação. Aí eu trabalho com ela, perdão, eu trabalho com ela, cara, você pode crescer e ser amada, e hoje ela menstruou. Ó, que legal. Tivemos meninas no meu grupo que menstruaram hoje também, hein? Se tiver alguma aí, ó, coloca. O pessoal tava lá vibrando porque tinha conseguido menstruar depois de um tempão. Mas teve a ver com a aula nossa de semana passada? Talvez sim, né? Acho que todo o conjunto, né, do tratamento. A Sim. amenorreia é extremamente comum na mulher com SOPT por conta do aumento da testosterona. Então, quando a mulher come muito carboidrato, muito doce, muita massa, aumenta a insulina, consequentemente aumenta a testosterona, e isso causa não só acne, mas também pode causar elevação de outros hormônios responsáveis pela ausência da menstruação. Mas pode ser que seja também reflexo aí um pouco psicológico, né? Um pouco de tudo que foi falado na semana passada. As meninas adoraram, rasgaram elogios para você lá no grupo. E estão ansiosos aí para a aula de hoje. Eu também tô, gente, tô toda me tremendo aqui, porque ele não falou nem para mim exatamente o que ele vai falar. Eu não sei se hoje eu vou chorar, se hoje eu vou dar risada, mas vamos lá, estamos aqui para isso. Top. Me conta aí, Carol, você encontrou sua mãe, cara? Cara, encontrei minha mãe ontem à noite, quando eu fui Ah, buscar minha filha lá depois do evento. como foi o Mas encontro? foi muito rápido, porque era muito tarde, já era mais de meia-noite. O evento Entendo. do Pedro Superti vai até altas horas, né? Mas você E com ela, esse eu contato, conversei com ela naquele mesmo dia pelo WhatsApp. Naquele mesmo certo? dia, mandei um WhatsApp para ela. Ela se vitimizou um pouco e tal. Aí no dia seguinte ela se vitimizou de novo. E aí eu peguei e escrevi o livro, o nosso famoso capítulo 3 do Poder da Ação para ela. E falei assim, mãe, cara, seguinte, eu sei que você tá querendo chamar a atenção pro lado positivo, eu sei que você quer carinho, mas presta atenção, todo mundo te ama, todo mundo adora você. Só que, cara, se você não mudar, ninguém vai poder fazer isso por você. Marca o médico, faz o tratamento, toma o remédio se for preciso, mas cuida de você. Aí ela mudou de assunto. Então, Carol, o que acontece, cara? A sacada aí é o seguinte: na verdade, você tem que ficar em paz e você tem que agir como filha amada, entendeu?
Então, como filha, como que a Carol agiria? É dessa maneira? É, ponto. Você não pode agir como mãe dela, como irmã dela, como pai dela, porque qualquer coisa diferente disso, você vai estar saindo do seu padrão funcional. Que, assim, de 0 a 10, quanto você vai ser uma boa mãe para sua mãe? Zero. Não sou mãe dela? Agora, assim, você entende que é até frágil, porque, cara, você vai conseguir ser uma boa filha ajudando, mas como mãe dela é zero, porque é impossível. E assim, sinceramente, algumas vezes você quis ser irmã da sua mãe, ou mãe da sua mãe, ou esposa do seu pai, já passou alguma coisa assim, embora não conscientemente, mas as suas atitudes eram nesse viés, entendeu? Uhum. Faz sentido? Faz sentido. Então, Principalmente a adolescência, né? Eu acho que quando, dependendo da fase da adolescência que a gente tá, eu pelo menos tive esse momento de ser muito amiga da minha mãe. Não que isso seja ruim, mas numa inversão de papel, na real, entendeu? Ela não estava sendo minha mãe ali, ela estava querendo ser minha amiga. Então, ao invés de me levar para o caminho certo, que de repente uma mãe levaria, ela estava ali tentando ocupar espaços sendo minha amiga, entendeu? Se entendo, cara, mas comportando como adolescente, vestindo como adolescente, indo para os bares comigo como adolescente e tudo mais. Mas essa fase já passou. e aí que tá, Carol. Se sua mãe faz isso, cara, a hierarquia foi quebrada. E toda vez, quem fala isso é o Tony, que uma hierarquia quebrada, que não existe ordem numa casa, que não existe uma hierarquia, simplesmente aquilo tudo desmorona. Porque, tipo assim, pô, agora eu sou amiga, entenda, você deve ser amiga da sua mãe? Lógico. Mas ela nunca vai deixar de ser sua mãe e você nunca vai deixar de ser filha. Agora, quando quebra esses papéis, quando sua mãe passa a ser amiga e perde o papel de mãe, e você, ao invés de filha, é qualquer coisa menos filha, a hierarquia quebrou, fragilizou. Então, acabou a segurança, acabou a serenidade, acabou a paz. A partir de agora, você está num relacionamento extremamente frágil. Porque agora os papéis que seguravam esse relacionamento se acabaram. É a mesma maneira, de repente, amanhã, imagina você pedir, cara, entenda, eu estou fazendo toda essa imagem, é só para ficar claro, tá? Fala assim, Uhum. filho, eu quero que você me dê banho. E você vai fazer a comida hoje de casa, e ele tem 5 anos de idade. Ele vai fazer? Ele vai fazer. Só que vai ser horrível, vai quebrar tudo, vai dar tudo errado. Entende? Por quê? Uhum. Porque não existe, não é possível você ter uma estrutura familiar onde os adultos que deveriam fazer os seus papéis não fazem. E aí você fragilizou a relação. E aí, onde eu quero chegar com essa história? Nós, dentro da nossa família, temos que assumir os nossos papéis familiares. Qual é o seu papel familiar de filha? Qual que é, Carol? Ser filha. Qual que é o seu papel de mãe? Qual o papel da sua mãe dentro da estrutura sua familiar? Ser mãe. Ponto. Então, ela de repente está devendo o banco e você vai ajudar a casa, você vai ajudar como filha, top. Você vai ajudar como mãe dela, aí você quebrou. Aí você deixou de fazer sua função natural e aí entra em todo aquele processo disfuncional que a gente estava falando. O que a gente está falando se a gente for falar do papel biológico da coisa? Cara, testosterona, existe algum problema com a testosterona no nosso organismo? Depende, na mulher com SOP existem vários, né, meninas? Vamos lá. Agora, a mulher sem SOP, a testosterona é maravilhosa? Nem sempre. Tá. A testosterona no papel da mulher, no organismo da mulher, é positiva, é natural, é de Deus? Sim, Agora, a testosterona disfuncional, por algum motivo, ela é péssima? muito. Entendeu, Carol? Show. Explica isso pra mim. Eu não entendi nada agora, vai. Vamos lá, gente. O que ele quis dizer é que a testosterona é própria da mulher. Uma mulher que não é portadora da síndrome do ovário policístico ou que é portadora, mas está com a síndrome controlada, ela vai ter testosterona no organismo dela e a testosterona vai desempenhar um papel importante para que todo o restante funcione bem. Então, é uma testosterona funcional, ou seja, ela tem função dentro do nosso organismo e vai estar ali contribuindo para a nossa saúde. Agora, se essa testosterona, por algum motivo, não estiver funcional como deveria, ao invés dela ser beneficiada, né, uma forma de beneficiar a gente, ela vai acabar atrapalhando demais. E a mesma coisa acontece nas relações familiares. Então, você ser filha dentro de um contexto harmônico é positivo. Agora, você inverter o papel, de repente, com a sua mãe pode ser uma tragédia. Foi isso? Yes, Carol! Muito bom, cara. Boa, Alice.
Por quê, Carol? Porque, na verdade, cara, você nunca vai dar certo como mãe da sua mãe. É só impossível. Por quê? Porque ela não é sua filha. Não, não existe essa possibilidade. Entendeu? Agora, você deve ajudar sua mãe, você deve, sei lá, até muitas vezes dar uma bronca, entre aspas, tá? Mas sempre como uma filha amada. Porque você não deixa, você não sai do seu papel de filha amada. E aí você não comunica raiva, você não comunica ódio, você não comunica, vamos dizer, todas essas questões tóxicas. E essa comunicação vai virar uma crença e essa crença vai ser autorrealizável. Porque, concluindo a aula passada, tá? Quando você passava a ter raiva da sua mãe, essa raiva, no final das contas, virava um MDE para você, uma molécula de emoção para você. E essa molécula de emoção para você, vai entrar em todo o contexto orgânico e vai te fazer mal. E aquela comunicação que você colocou de raiva também vai te fazer mal. Então, no final das contas, é péssimo para você ter raiva da sua mãe, entendeu? Olha só que Sim. função. Assim, Mas não hoje é. eu tô super em paz com isso, te agradeço muito. Neste momento, a minha única raiva é essa espinha gigante aqui no meu queixo, que tá horrível. Minha molécula de emoção negativa é pra ela hoje. Top. Mas olha só, Carol, olha que legal, cara. Eu quero trabalhar algumas coisas aqui hoje. Então, primeira coisa, olha só. Vocabulário transformacional. Carol, tudo que você fala, e meninas, tudo que vocês falam, tá? Vai ter uma carga emocional. Então, quando você fala assim, por exemplo, cara, estou com raiva dessa espinha. Virou um MDS ou não, Carol? Virou, tô com raiva mortal dessa espinha. Esse MDL vai te ajudar ou te prejudicar? Prejudicou pra caramba, porque eu fiquei com tanta raiva que eu exprimi a maldita e agora ela tá muito pior. Olha só, então, ó, você falou aí, maldita, raiva. É, qual que é a premissa do coach, cara? Que toda comunicação vai gerar um pensamento, todo pensamento vai gerar um sentimento, todo sentimento vai gerar um resultado, todo resultado gera uma crença e toda crença é autorrealizável. Então, primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês aqui hoje nós precisamos usar palavras que sejam o mais amenas possíveis para que essas palavras causem um impacto melhor possível nas nossas emoções. Porque quando você fala assim, cara, eu tô com raiva, essa maldita, cara, isso gera uma carga emocional, sim ou não? Com certeza. Ao invés de você falar assim, cara, eu estou com raiva, você fala assim, eu estou um pouco desapontada, porque essa bendita da espinha me tirou a paz. Muda a emoção? Muda. Gi, só explica para as meninas o que é MDL. Moléculas. MDE. MDE de escola, tá, gente? MDE, moléculas de emoção. Isso aí você vai ver o capítulo 5, capítulo de comunicação do livro Poder da Ação do Paulo Vieira. Já que é o livro texto de vocês, né? A apostila de aprendizado das turmas. E eu amo a referência bibliográfica, assim, eu não estou inventando nada, entendeu? Eu estou trazendo só mais clareza sobre um conhecimento que talvez ou vocês já têm, ou vocês não têm, mas pode ter a partir de agora. Entendeu? Show. Então, primeira coisa, Carol, e isso assim, gente, uma curiosidade, tá? Existe a possibilidade de existir algum homem perfeito? Carol? Eu acredito que não. Não, né? Cara, você acredita que até na Bíblia existe uma pessoa perfeita? Existe ou não existe? Existe. 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 Então, você tem alguma Bíblia aí, só curiosidade? Alguma Bíblia fácil? Não, não tenho nem Bíblia em casa, Ti. Não, põe no Google aí, cara. Mas o que você quer da Bíblia? Então, eu queria Tiago, capítulo 3, versículo 2, que vai falar sobre o que a gente está falando. E eu achei isso assim, Tiago? Tiago, capítulo 3, versículo 2. Quer que eu leia, Ti? Por favor. Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. É esse? 3, 2. Capítulo 3, versículo 2. Ai, Tiago, eu não sei nem ler Bíblia, Tiago. Porque Capítulo 3, versículo Ó, 2. antes que vocês me julguem, tá? Eu não sou ateu, eu sou espírita. Eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo na minha casa, eu não tenho Bíblia. Lá tem o livro do Tiago, cara. E aí é só você ir lá e ler. Dá na mesma.
Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Isso, Se alguém garoto. não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Caraca, então se você não tropeça em palavras, você é uma pessoa perfeita, segundo a Bíblia. Tem noção disso, Carol? O que é o poder da palavra, né? Cara, a palavra tem muito, muito poder. Então, o que eu tô querendo dizer aqui para vocês, gente? Que sempre que você usar uma palavra, isso vai gerar um MDE e isso vai te dar resultados. Se você sabe usar palavras amenas, sua emoção ela vai ser menor impactada ou impactada positivamente e você vai ter mais tranquilidade para saber lidar com as situações. Por quê? Porque, Carol, imagina, olha só que interessante. Você comeu ah, comidas ruins durante 3 dias. Mas se você comer isso daqui durante 6 meses, você está bem ruim, concorda? Com certeza. Então, imagina se todo dia você usa. Você não está nem aí para o vocabulário que você usa, você não quer nem saber. Você usa o vocabulário que vem na sua cabeça. Existem pessoas assim? Com certeza. O que você vai gerar de MDE e o que esses MDEs vão te gerar de resultado, se você for nessa linha? Vou gerar moléculas de sentimentos ruins e isso vai retornar de forma ruim para mim. Em todas as áreas, tá? Com certeza. Agora, se você, embora tenha um sentimento, eu não estou falando para você negar o sentimento, tudo bem? Eu estou falando que, embora você com aquele sentimento, você use palavras, MDS, que vai gerar consequentemente, que, poxa, gera um impacto bom, que gera um impacto positivo. Então, gente, primeira ferramenta de hoje, você usar um vocabulário transformacional. O que é isso? É você usar um vocabulário que as palavras gerem sempre um impacto positivo para você. Então, por exemplo, Carol, cara, que espinha bendita, que me tirou um pouco da minha paz. Mas eu sei que eu vou resolver isso logo. É um impacto emocional, tudo bem, Carol? Tudo bem. É um MDE, beleza? Beleza. Agora, maldita espinha, que raiva que eu tô dela. Putz, grila, mais uma vez ela saiu. É um outro MDE? Completamente diferente. E outro detalhe, olha só, cara. Imagina, agora multiplica por 10 as palavras positivas que eu coloquei agora e as palavras negativas que eu coloquei depois, tudo bem? Tudo bem. Imagina isso vezes 10 ao longo do dia, tudo bem? Tudo bem. E a galera que quer engravidar, certo? Algumas. Ótimo, para engravidar tem que fazer o quê? Pensamento positivo e ela acreditar antes de mais nada. E tem que fazer sexo, né, cara? Também. Imagina, cara, vezes 10 ou M10 negativos, com as palavras de forma negativa, cara, qual a sua disposição para fazer sexo? Nossa, vai ser muito menor, né? Ou zero, entende? E o contrário, cara, eu usar palavras, gerar bons MDS e minha disposição não só para fazer sexo, mas para trabalhar, para ter um dia legal, para malhar. Tá entendendo o impacto emocional que isso causa? Tudo, né? É um reflexo na nossa vida como um todo. Em suma, então isso é inteligência emocional, Carol. Isso não é por acaso. E se você for pegar, cara, pessoas. Cara, capítulo 5 do Poder da Ação. Você vai ver que as pessoas, ou elas vão ter um vocabulário que vão ajudá-la, ou vai ter um vocabulário que vai prejudicar. Não tem vocabulário neutro, entendeu? Uhum. Show! Então, primeira ferramenta de hoje, gente, vocabulário transformacional. Use palavras que causem impactos saudáveis. Gente, isso aqui é tão sério que esse aqui é o capítulo, só ver aqui do Tony Robbins. Só para mostrar para vocês o tanto que isso é top. 236. Olha isso aqui, Carol. Olha que coisa forte. Quem quiser depois, tá, gente? Adquira esse livro aqui maravilhoso. Desperte o Gigante Interior. E aí, O livro olha é só. gigante também. Vai demorar uma vida para vocês lerem isso. Só coach ler esses negócios, Thiago. Jamais vou ler um livro desse tamanho, gente, se não for de bioquímica, de Essa, endocrinologia. então, essa é a minha paixão, cada um na sua, né? Então não manda Olha, minhas meninas lerem isso. olha O só que poder legal. da ação para elas tá ótimo já. Pronto, pronto, fechou, fechou. Olha só, emoção e expressão negativa. Estou com medo. Aí você fala, estou inquieta. Estou ansiosa. Estou um pouco preocupada. Estou depressiva. Não
preciso prestar mais atenção na virada. Estou furiosa, estou contrariada, estou desapontada, estou desinteressada, estou exausta, estou recarregando a bateria, estou um fracasso, estou aprendendo. Olha a diferença. Completa, né? Olha só, estou com medo, estou espantada, estou frustrada, estou fascinada, estou humilhada, estou um pouco surpresa. Eu odeio, eu prefiro. Olha isso, cara. Não, e faz total sentido. Agora, sem brincadeira, gente, isso que ele tá falando é extremamente importante. Você transformar o seu sentimento negativo no sentimento inverso dele. A gente falou muito isso no encontro lá do Pedro Super, Titi. A forma como você se expressa, uma das atividades, só contando um pouquinho para vocês, foi a gente relacionar as dores do nosso avatar. Ou seja, eu tinha que relacionar as dores de vocês lá, né? Então, o que a mulher com síndrome do ovário policístico sente? Então, tem medo de não conseguir engravidar, sente vergonha do próprio corpo, tem medo de não seguir a dieta, né? A gente relacionou várias dores ali, tipo, vários problemas que a gente sente e que a mulher, né, sente de forma negativa. E o exercício era justamente trazer o antônimo. Gente, eu não tô conseguindo falar essa palavra hoje, não. Antônimo. Ajuda aí, Thiago. Antônimo, isso, antônimo. Gente, eu tô afetada pelo evento ainda. Era trazer o antônimo disso. Então, ao invés de falar as mulheres com SOP têm medo de não engravidarem, as mulheres com SOP podem engravidar. Né? Trazer isso de uma outra forma, trazer isso da forma inversa, da forma contrária. Ao invés de falar o que a gente tem medo ou o que a gente não quer, falar o que a gente deseja. Carol, e assim, isso faz toda a diferença. Por quê? Porque, gente, o que nós falamos tem muito poder sobre as nossas emoções. Então, isso aqui, gente, não é bobagem, não é invenção. Gente, isso é ciência. Então, se você tiver alguma dúvida, não leia o Desperto Gigante Interior, leia o capítulo 5 do Poder da Ação, só isso. Só Agora isso. sim. Simples assim. Você vai poder ver lá que tem a linguagem que você usa vai ter um impacto muito forte na sua vida, tá? Por coincidência, hoje a Débora Mendes, que está aqui assistindo, ela não estava na última aula, mas hoje eu estou vendo que ela está aqui, ela falou sobre isso no grupo. Ela tirou a foto exatamente desses antônimos, né, que aparecem no Poder da Ação, e colocou lá no grupo, porque foi o capítulo que ela leu esse final de semana, né, Dé? Conta aí pra gente aqui, ó. O 3 também é perfeito, ela falou. O 3 guia essa garota, né? Pelo menos uma vez na semana ela tira a foto do capítulo 3 e coloca lá no grupo. Ela é da turma 5, para quem não está entendendo. Então, se você não viu isso, é porque ela não é do seu grupo. Mas esse final de semana, coincidentemente, ela tirou foto exatamente desse capítulo 5. Top! E aí, gente, a segunda ferramenta que eu queria dar hoje é a ferramenta chamada Regras. O que é a ferramenta Regras? Gente, vamos lá. Carol, qual foi a regra que você quebrou esse final de semana na sua alimentação? Nossa, todas. Me fala 3 regras que você deveria seguir e você não seguiu. Eu comi muito carboidrato. Certo. Não deveria comer carboidrato, eu comi muito. Só curiosidade, é carboidrato ou carboidratos refinados, Não, industrializados? carboidrato refinado, pãozinho de leite, delicioso, mini pão francês e por aí Vou deixar vai. claro, tá? Que carboidrato é coisa boa. Carboidrato Sim, carboidrato processado, refinado. isso. Então, carboidrato refinado, o que mais? Isso, comi pão todo dia de manhã. Almocei fast food todo dia, porque o evento era no Expo Imigrantes, e dentro do evento só tinha fast food. Então, ou era pizza, ou era hambúrguer, ou era macarrão, né, que é espoleto, ou era temaki. O dia que eu comi melhorzinho, eu comi temaki. Mas almocei mal todos os dias, comi fast food todos os dias. Abre parênteses. Então, vamos lá. Alimentação industrializada, alto nível de sódio, provavelmente não se Totalmente hidratou, processada. não hidratou como deveria, e quando bebeu líquido, Não, foi água líquido. também. Não, Mas água assim, também muito. mas também, você tomou refrigerante, suco, blá, 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 blá. Não tomei refri, eu não sinto falta. Certo. E a única coisa que eu tomei foi no café da manhã um copo de suco industrializado. Mas Show. durante o dia eu tomei muita água, isso eu não falhei, não. Beleza, mas qual que é o ponto? Você entende que você quebrou várias regras da sua alimentação? Total.
todas. Não fiz atividade física. Tá, eu tô falando só da alimentação, beleza? Beleza. Mas aí, consequentemente, gerou essa bendita espinha, certo? Bendita. Isso. Merece até um carinho, ó. Ela vai melhorar logo, gente. Até que não é tão feio assim, né? Na verdade, você Tô não me precisa acostumando com ela. negar a realidade. Ela não é agradável, ela não é legal, mas você pode aprender com ela. Olha que legal. Ela é um aprendizado. Ela não é algo feio. Na verdade, ela mostra o tanto que seu organismo é saudável, que ele está reagindo de forma positiva às intoxicações. Uau! Uau. Muito bem, Carol. Olha que legal. E vamos lá. Em relação a, ao seu trabalho, quais são as regras que você tem no seu trabalho, Carol? Regras que eu tenho no meu trabalho? Para que você seja produtiva. Bom, é uma regra responder e-mail todo dia assim que eu acordo. Certo. É uma regra falar com todos os meus grupos de desafios pelo menos uma vez no dia. Certo. E é regra. Eu tenho um Trello, né? Com todas as atividades ali que eu tenho dia a dia da semana. E é regra até o final do dia eu ter cumprido todas as atividades que estavam programadas por dia. Certo. Você entende que dessa maneira você se torna uma pessoa produtiva porque você está cumprindo com as suas regras? Uhum. Agora, digamos que você não veja o Trello, por exemplo, entendeu? Você já vai detonar totalmente com a sua produtividade? Eu acho que sim. Não Beleza. totalmente, mas vai prejudicar bastante. Porque é ali que está toda a sua lista, certo? Do que você deveria É, a minha fazer. organização, né? E aí, você não fala com todos os seus grupos uma vez por dia. Não te quebrou de novo? Completamente. No fim de semana eu me senti extremamente carente, porque eu não falei com elas. Eu Já é só tô parte da querendo minha dizer rotina. o seguinte, Carol. Nossas regras, nós temos regras o tempo todo para tudo. Nós temos regras para namorar, nós temos regras para nos alimentar, nós temos regras para fazer atividade física, nós temos regras para trabalhar. Qual que é o ponto? Cara, aí é que está o grande problema. Nossas regras, elas foram formadas de maneira aleatória. E aí é que tá. As regras que você tem hoje estão te levando para o seu sonho? As regras que você tem hoje estão te trazendo bons resultados? Por quê? Porque são as suas regras que dirigem a sua vida. Então, primeiro, você precisa ter clareza das suas regras. E segundo, uma vez que tem clareza das suas regras, você precisa que essas regras estejam te ajudando para ir para os teus sonhos. Então, qual que é o ponto? Quais são as regras do grupo de SOP? Quais são as regras? Regras do grupo de SOP? Como eu administro o grupo, você fala? Não, do grupo delas para que elas sejam meninas nota 10 na engravide rápido e logo. Vai, vamos lá, gente, coloca aí as regras. Tem que ser eu ou elas podem falar? Acho que elas podem Fica à falar, né? vontade. Fica à vontade. Coloquem aí. Quais são as regras do grupo para quem está no grupo de desafios? Regras a gente pode entender como rotinas, Ti? Ou não? Pode ser como rotina. É tipo, a minha rotina é a minha regra, é isso? A rotina que eu estabeleço como boa para mim ou para o meu objetivo pode ser a regra que eu estabeleci para atingir ele, por exemplo. Isso, mas assim, Carol, primeiro vem a regra, depois vem a rotina. A rotina é consequência da regra. É que a gente não pensa dessa forma, né? É o que você É, falou, as regras elas surgem de forma aleatória. Não é que a gente parou e falou, a partir de hoje isso é uma regra. Isso acabou se exato, tornando uma rotina. Saquei. exatamente. Então, assim, por exemplo, Carol, você tem a regra de pelo menos uma vez por dia falar com seus grupos. Como você não cumpriu com essa regra, você se sentiu mal. Sim, E a regra, Carol, esse é o ponto alto aqui, ela é o que nos permite sentir dor e prazer. Entendeu? entendi. Então, olha que louco, cara. Vamos lá. Imagina, Carol, que você estipulou uma regra para você, que você tem que malhar 7 vezes na semana, tudo bem? Uhum. E você faltou um dia. Você vai sentir dor ou prazer? Dor, Por quê? porque aquilo me faz bem. Porque eu tô Não, habituada.
Você vai se sentir mal porque você deixou de ir um dia, entendeu? Sim, Só que aí que tá, cara, você malhou 6 vezes na semana, não é bem razoável? sim. Só que a sua regra, cara, cá pra nós, se alguém que treina 7 dias da semana é atleta, ok? Eu sou atleta. Tá, mas você concorda que treinar 5 a 6, 7 vezes por semana não é comum para as pessoas médias, pessoas normais? Uhum. E essas Mas pra pessoas, mim aquilo é uma regra. Saquei. isso, só que aí é que tá. Só que se você coloca uma regra que é disfuncional, que, pô, não combina com as outras áreas da sua vida, você vai se detonar, você vai se acabar, você vai sentir muita dor, e aí é que tá. É você ter clareza. Primeiro, cara, qual é a minha regra? Essa regra é uma regra funcional? Essa regra foi eu que estipulei? Ou essa regra é uma regra aleatória? Essa regra tá me levando pro meu sonho? Tem que começar a questionar as suas regras. Porque senão, você muitas vezes vai estar se colocando numa situação muito ruim, você vai estar sentindo muita angústia, muita dor, e de repente é só uma regra disfuncional. Faz todo sentido. Entendeu? Uhum. Então vamos lá, Carol. Vamos estipular uma regra. Você tá malhando direitinho, Carol? Super. Massa. Quantas vezes você malha por semana? 7. 7 vezes na semana, Carol? Uhum. Todo Então dia de vamos lá. manhã. É uma regra para minha produtividade. Eu produzo muito mais durante o dia se eu treinar de manhã. Então, todo dia de manhã eu treino. Show. Mas se você faltar 2 vezes na semana, de 0 a 10, quantos você tirou? Como assim, quanto eu tirei? Vamos lá. Vamos julgar a sua regra de você malhar 7 dias na semana. Se você Uhum. faltou 2 dias na semana, de 0 a 10, quanto você tirou? 20%. Tá, vamos lá. Eram 7 dias, você malhou 5. De 0 a 10, qual que é a sua nota? 8. 8. Foi bem razoável? Foi. Entendeu? Só que a gente se cobra demais, né? Então, Carol, quando você tem clareza qual é a sua regra, e se você entende que existe uma ferramenta que chama regra, você não vai se cobrar demais. Ou você vai mudar a regra, mas você vai ficar ok. O que não pode é você faltar um dia e aí você falar, cara, isso não é pra mim, minha vida acabou, porque, cara, tá vendo, eu não dou certo com nada, tá vendo como eu sou, como eu procrastino, como a minha vida é ruim. O mesmo serve para aquela pessoa que estabelece como regra seguir a dieta todos os dias da semana e se martiriza porque saiu um dia. Cara, isso é razoável, Carol. Não. Todo Não é mundo tem o direito de sair um dia da dieta. uma refeição, 2 refeições. Sim. Não Não, saiam 3 dias seguidos como eu, mas. e outra coisa, há quanto tempo você estava mantendo sua dieta, Carol? Ah, sei lá, um ano. Um ano e Nossa, pouco. tá aí 3 dias em um ano? Você é incrível, cá pra nós? É, mas essa espinha aqui me detonou, né, Ti? Fala sério. Carol, essa espinha é só um sintoma de como seu organismo está bem equilibrado. E que agora qualquer Educado. patógeno, qualquer coisa que não combine com seu ser iluminado, com seus olhos claros, com a pele clara, então ela vai se manifestar. Por quê? Porque se o seu organismo estivesse muito intoxicado, não ia ser espinha. Não é verdade? Fato. Ó, enquanto a gente conversa, a Isa colocou: sou assim, não aceito errar. Quem mais se identifica com isso, gente? Quem mais está percebendo que isso cabe na rotina, cabe no seu dia a dia, na forma como você está encarando as coisas? Eu não vou mentir, não, Thiago. Olha, eu me culpei muito por não treinar nesses 3 dias. No Então, primeiro dia do Fator X, a gente tinha que estar lá às 7 da manhã. Eu precisava acordar às 5 para sair da minha casa às 6, para chegar lá às 7 para fazer o credenciamento, porque o evento começava às 8. E aí eu tentei acordar às 4 para ir para academia antes. Porque eu falei, acordo às 4, treino 45 minutos, 50 minutos, subo, né, a academia no meu prédio, então eu subo, tomo um banho e saio no horário. E, cara, eu não consegui levantar, porque no dia anterior eu fiquei trabalhando até a 1 da manhã para conseguir deixar tudo em dia para minha equipe dar seguimento na sexta. E, cara, eu me cobrei muito durante a sexta-feira porque eu não consegui cumprir aquele propósito que eu tinha estabelecido para mim, de acordar mais cedo para conseguir treinar antes do evento. mas, Carol, cá pra nós, olha só, o evento é cansativo. Demais, Tá. demais. Você trabalhou e participou do evento e você queria malhar e dormir bem e tá ok pro outro dia. Uhum, Então, essa regra te ajudou, Carol? não.
E o que, que você faria diferente agora, sabendo que você está num estado diferente durante 3 dias? Eu acho que eu não estabeleceria o objetivo de treinar sabendo que eu não vou cumprir com aquilo. Que E não tá, cabe dentro da minha rotina daquele momento, né? e tá ok? Tá ok. Entendeu, Carol? Todo Carol? sentido. Vamos lá. O que acontece? Eu quero regra agora, Carol. Em relação. ah, vamos lá. A sua vida sentimental. Qual que é a sua regra em relação ao Luizão? Conta pra mim. Quais são. Olha só que legal. Quais são as regras que o Luiz tem que se você não cumprir, ele vai ficar muito chateado com você? Nossa, o Luiz é tão tranquilo. Mas ele tem regras. Regras que se eu não cumprir, meu marido vai ficar pistola comigo. Ou, qual que é a regra que você deve cumprir para que falar, cara, meu relacionamento tá legal? Acho que não descontar estresse do trabalho na relação, porque isso Essa, já foi um problema. essa é uma regra clara que você tem hoje. Qual mais? Hum, não reclamar da bagunça dele, mas eu reclamo. E ele fica pistola. E só mais uma? Não pode ser regras que eu coloco pra ele, não, é mais fácil. Tá, vamos lá. Vamos só pegar essas duas aí. Carol, se você reclamar, levar estresse do trabalho para ele não vai ficar muito indignado? Vai. Porque ele já deixou isso claro para você que isso aquilo machuca ele, certo? Uhum. Então, toda vez que você descumpre uma regra do outro, você vai gerar dor nele e em você, entendeu? Sim. Agora, de duas uma, ou você muda a regra, ou você cumpre com a regra para que fique ok. Então vamos lá. No caso do Luiz, você acha que tem como? Existe a possibilidade de você reclamar do trabalho para ele e ficar tudo bem? Existe a possibilidade de mudar essa regra com ele? Então, aí voltando no primeiro assunto de hoje, né? Da aula de hoje. Se eu falar pra ele de forma pejorativa, ou seja, de fato reclamar de algo que aconteceu no dia e eu não gostei, ele vai ficar puto. Agora, se eu levar isso de uma forma não pejorativa, ele não só vai me ouvir, como ele também vai me auxiliar. Show! O que eu quero te mostrar, Carol, primeiro, você identificar qual é a regra que está acontecendo. E segundo, adequar essa regra. Por quê? Porque ou a regra vai mudar, ou você vai se adequar à regra de uma maneira que case. Do contrário, você vai dar dando murro em ponta de faca, vai sangrar, vai doer, você não sabe nem por quê. Sim. Qual é a sua regra que o Luiz tem que cumprir? Não usar o meu banheiro. Isso tá claro, é regra sua. Bem claro. Nossa, eu fico puta quando ele usa o banheiro do nosso quarto. Ele Tá, tem o banheiro no corredor, por que, que ele vai usar o meu? outra regra. Não deixar roupa suja em cima da cama. Show. Tá E não bom. comer no sofá e sujar minha cama, minha sala. Beleza, então você botou 3 regras. Digamos que você chega e o carro dele tá sujo. Você vai reclamar? Não, não ligo pro carro. Agora, e se ele comer em cima do sofá e que tá lá um farelo de pão? Nossa, eu vou ficar possessa. Tá entendendo, Carol? Uhum. Olha que interessante. Agora, primeiro, você tinha clareza que você tinha essas regras com o Luiz? Eu tinha, ele eu acho que não tanto. Ele precisa ver Tá. essa aula depois. E outro detalhe, Carol, uma coisa importante. É, Você tem que ter clareza que essa regra existe, ele tem que ter clareza que essa regra existe, e tem que estar todo mundo combinado e ok. E vocês vão ver em harmonia. Do contrário, Carol, e esse é o ponto aqui, gente. Muitas vezes nossas regras são construídas de maneira aleatória. Muitas vezes a gente traz regras da nossa família de origem. Muitas vezes a gente não conhece a regra do nosso cônjuge ou do nosso chefe. E aí a gente descumpre e a gente vai ter dor emocional. E agora eu quero ensinar para vocês como construir regras funcionais para cada área da sua vida. Isso te interessa, Carol? Muito! Quem mais quer saber? Coloca eu aí no chat. Tô muito Pedro Superti, né?
Por quê, Carol? Por que eu tô colocando tudo isso? Porque, gente, se vocês não tiverem essa clareza, vocês vão se frustrar em tudo que vocês colocarem a mão. Vocês vão ficar revoltados, vocês vão ficar tristes, vocês vão se machucar. Entendeu? A Patrícia botou aqui, tem regra de sexo? Claro que tem regra de sexo. Ah, as meninas estão querendo falar de sexo. Vamos lá, olha só. Ô, Carol, você tem regras para fazer sexo com o Luiz? Só se for Exemplo, inconsciente. tem. Ó, exemplo, quantas vezes você faz por semana? Você tem uma regra que está combinado, ainda que você não fale, mas tem. Tem ou não tem? Tem um padrão, né? Tem um padrão. Tem como vai ser? O Ah, horário, tem. se vai ser rapidinho ou não. Tem ou não tem regra? Tem. E assim, e outra coisa, tem regra até assim, como que vai ser aquele dia. Porque se ele, pô, ele vai lá, usou o seu banheiro, comeu na cama, comeu no sofá, e era o dia. Vai rolar, Carol? De boa. Não vai rolar, não vai. Cara, olha só, Carol, que interessante. E assim, avisa para o Luiz, tá, Carol? Porque às vezes ele pode estar cumprindo sem saber as regras. E aí ele vai ser prejudicado. Putz, pô, Carol. Então deixa eu fazer essas três coisas aqui pra gente ficar de boa, senão eu vou me dar mal. Show, eu vou passar essa aula pra ele depois, pode ter certeza. Carol, sinceramente, a gente está viajando na maionese ou isso é muito importante? Eu acho que isso dá para aplicar muito na dieta, né? No nosso comportamento, a gente fala até brincando, de uma forma descontraída e tal, mas eu até falo muito para as minhas meninas: o tipo de comportamento que você tem com o seu marido vai ser o mesmo padrão de comportamento que você vai ter com o seu chefe, vai ser o mesmo padrão de comportamento que você vai ter com seus amigos, é o mesmo padrão de comportamento que você vai ter com você mesmo em qualquer coisa que você for fazer, inclusive na dieta. Faz total Mas, sentido. mas vamos colocar isso, Carol, de uma maneira prática. Então vamos lá. Eu vou dar três critérios para que sua regra funcione. Vamos lá? Vamos lá. Critério: que sua regra dependa somente de você para cumprir. Ok? Anota aí, por favor. Que só dependa de você para cumprir, beleza? Carol. Tô ouvindo. Show. Que aponte para o seu sonho. E aponte para o seu sonho? Isso. E que gere pouquíssima dor, nenhuma dor e muito prazer. Fala de novo três, Ti. Então vamos lá. Que só dependa de você. Que aponte Aham. para os seus sonhos. Que te gere pouca dor e muito prazer. Aí. Beleza? Beleza. Então vamos lá, Carol. Vamos pegar aí, então. Fala uma dor aí da galera da SOP, que é recorrente. Medo de não conseguir engravidar. Beleza. Então vamos lá. O que, que depende dela para que ela cumpra engravidar? O que, que depende dela? Quais são as Uma regras? alimentação saudável, né? Uma alimentação Certo, dentro da proposta de tratamento, atividade certo, física regular, consumo certo. de água dentro da recomendação, uso dos suplementos e fitoterápicos que eu indico para elas, e aí eu faço isso individualmente, né? Obviamente. Show. Ter relações sexuais, né? Porque se não tiver relação não vai rolar. Sim. Acreditar, e eu sempre falo muito isso para elas, né? Elas têm que ser a primeira a acreditar. Massa. E aí, Carol, olha só. Tudo isso aí depende só delas. Tudo isso depende delas. Essas Quer dizer, a regras relação estão. sexual não, né? Mas Não, vamos não lá. só Mas dela. o que, que depende delas para que ela tenha uma relação sexual? Ela tem que ser carinhosa, ela tem que também saber as regras do marido e cumprir, entendeu? Uhum. Ela tem que estar disposta, disponível e feliz. Sim? Sim, Então vamos lá. O que que depende dela? Você entende que esse contexto depende só dela? São coisas que dependem só dela. sim. Isso aí aponta para os sonhos dela? Aponta. Agora qual que é o ponto? Tem que gerar pouquíssima dor, nenhuma dor e muito prazer. Aí é que está a grande questão. Vamos lá, ela vai malhar. Dá para ela malhar 7 dias na semana? Dá.
É razoável, Carol, para uma pessoa normal, média, mediana, assim, que trabalha, que é mãe, que tem seus afazeres, malhar todo dia é razoável? Para a maior parte das pessoas, não. Mas a gente pode falar que ela pode malhar de 2 a 3 vezes por semana. Uhum, Não, é razoável malhar de 2 a 3 vezes por semana. sim, É razoável ter os critérios da dieta e cumprir. sim. É razoável dormir 7 horas por dia. É importante para o equilíbrio Uhum, hormonal. com certeza. É razoável. Você está entendendo que ela vai ter que elencar todos esses critérios e esses critérios ela vai poder pontuar de 0 a 10 quanto que ela tirou. E aí ela vai poder falar, cara, estou cumprindo com a regra ou não. Uhum. Pega alguma coisa sua aí, Carol, que a gente possa fazer isso agora de maneira bem pontual para a gente fechar a nossa aula de hoje. Atividade física? Por exemplo, então vamos lá, Carol. Dá para você malhar 7 dias na semana e isso aí para você é de boa. Não muito. Exige um esforço maior. Tá, mas quanto que seria razoável você malhar de segunda a domingo? Ou seria segunda a sexta? Seria 4 vezes na semana? De Seria. segunda a sexta é muito fácil. O sábado, o sábado é ok, mas eu tenho que ter um pouco mais de disciplina e o domingo me exige muito. Top. E se ao invés, Carol, de você malhar 7 dias, você malhasse 5, mas você intensificasse o treino? Seria mais interessante? Seria. E tipo assim, você ia intensificar quinta e sexta. Aí você ia descansar sábado e domingo, de forma que domingo você tá dolorida, e aí quando ficar de boa, segunda já começa tudo de novo. Show. Então que Seria tal bem você tranquilo. adequar essa regra? Eu vou malhar, só que eu vou malhar de forma mais intensa de segunda a sexta. Para mim seria bem tranquilo. Só depende de você, aponta para os seus sonhos e gera pouco, nenhuma dor e muito prazer. Fato. Então, em relação à sua atividade física, malhar 5 vezes por semana de forma mais intensa, essa regra é muito mais funcional Essa vai ser a minha nova regra, então. do que malhar 7 dias na semana, sendo que é muito pesaroso, é sacrificial e muitas vezes não dá. E, cara, calma aí. Você não precisa se matar. É muito melhor você malhar até de forma mais intensa do que malhar de forma menos intensa e mais vezes por semana. Sim ou não? Sim. Qual que emagrece mais? Uma caminhada todo dia ou uma musculação pesada 3 vezes por semana? Uma musculação pesada 3 vezes na semana. Por quê? Porque o déficit calórico de uma caminhada é infinitamente pequeno em relação a uma musculação pesada. Exato. Tá entendendo? Sim. Então, primeiro, eu tenho que identificar a minha regra. Uma vez que eu tenho clareza da minha regra, eu vou adequar essa regra para o que eu quero. E aí sim, eu vou ter muito mais serenidade para fazer o que eu tenho para fazer. Perfeito. Dá um exemplo aí de alimentação. Vamos lá. Qual que é a sua regra de alimentação, Carol? Você quer falar de quantidade ou de qualidade? De qualidade. Beleza. Qual é a sua regra de qualidade? Consumir carboidratos refinados o mínimo possível. E Não, isso então vamos melhorar essa inclui regra. Consumir carboidratos complexos. integrais, né? Integrais, porque eu já desfoco dos farináceos. Tudo bem? Uhum. Processados e ultraprocessados. Então, eu preciso consumir carboidratos de verdade, comida de verdade. Eu preciso consumir carboidratos que Deus fez e não que a indústria alimentícia fez. Então, ok? Qual outra Ok. regra? Beber 3 litros de água por dia. Show. Beber 3 litros de água por dia. Qual outra regra? Usar os meus suplementos. O Usar que os eu mais suplementos. falho? Usar os suplementos. Top. Então você viu que você tem 3 regras aí? Uhum. Essas regras dependem só de você? Sim, Aponta para os seus sonhos? sim, E se você cumprir com ela, vai gerar pouca dor e muito prazer? sim. Então, cara, vamos começar de maneira simples. Então põe aí, ó, eu de segunda a sexta vou consumir carboidratos complexos, vou tomar meus suplementos e vou, o que mais? Beber 3 litros de água por dia. Beber de água. Só que eu vou criar toda a estrutura para que isso seja possível. Então, por exemplo, no meu trabalho, eu não tenho água disponível, então eu vou levar uma garrafa de água para mim. Entendeu? Para cumprir com essa Uhum. regra.
Onde eu como, não tem como consumir se não for churrasquinho com farofa. Cara, então, ou eu vou levar uma marmita, ou eu vou procurar um outro lugar para comer, ou eu vou comer em casa. Mas para eu cumprir com essa regra, não dá mais para eu sair do trabalho morrendo de fome e passar no churrasquinho e comer. Porque agora eu tenho clareza da minha regra. Show. E quando eu estabeleço uma regra, mas que por algum motivo ela é quebrada? Então, aí é que tá. Quando você estabelece uma regra, essa regra é funcional? Ela está nos critérios aqui, ó. Depende de você, aponta para os seus sonhos, gera pouco prazer e muita dor. Você estipulou ela, como a gente fez a atividade física, beleza? Beleza. E digamos, Carol, que você foi o evento do Pedro Surpé, você ficou 3 dias sem malhar. É razoável? É razoável. Aí você para avaliar de 0 a 10, quanto que eu tô na minha regra? Quanto que eu falei na minha regra? Qual é a minha nota? De 0 a 10? 9. Putz, então, cara, você não falhou. Tá tudo bem, cara. 9 é uma nota excelente. E aí Nossa, é outra visão completamente diferente. você não vai mais se culpar. Tem por que se culpar, Carol? Tira uma carga muito grande, né, Ti? Sim, porque agora você tem clareza de qual é o seu papel, o que você tinha que fazer e onde você errou. Exato. Quem achou Faz fantástica essa dica, gente? Fala aqui pra mim. Quem também ficou uau? Tipo a minha cara de, nossa, é isso. Carol, o problema é, primeiro, a gente não tem clareza das nossas regras. Segundo, a gente não tendo clareza, tudo que der errado a gente vai se condenar. E terceiro, a gente nunca se parabeniza. Porque como a gente não sabe a regra, a gente só tira 0. Exato. A gente nem se dá a nota, porque a gente não para pra pensar, a gente só fica focado no erro, né? Putz, cara, fala sério, Carol. Não, parei, velho. Aí, consequentemente, qual que é a sua alegria de fazer sexo? Nenhuma. Qual que é a sua possibilidade de continuar o tratamento? Nenhum. Qual que é a possibilidade de falar que o software deu certo? É 0. Por quê? Porque você não está tendo inteligência emocional. Fantástico. Parabéns, calma e evolua. Tipo isso. Mas se você não sabe as regras, como que você vai fazer parabéns, calma e evolua? Exato. Tô de queixo. Um queixo com espinha. E aí, Carol, qual é o aprendizado de hoje? Não é porque você está acostumado com algo ruim que isso deixou de te fazer mal. Foi o primeiro. As nossas palavras têm poder. Foi o segundo. E os 3 básicos, né, que coloquei aqui no chat. Posso colar, Ti? Por favor, fica à vontade. Aí já escreveram tanto aqui que eu já não sei nem mais onde está a minha escrita. Vamos lá, gente. Alguém me ajuda aí. Vamos deixar elas participarem também, Ti? Quero que elas falem aqui o que elas aprenderam com a aula de hoje. Tá todo mundo aqui rasgando elogios para você, ó, dizendo, meu Deus, que aula, senhores. Tiago, multiplica, por favor. Sensacional, show, adorei. Vamos lá, gente. Agora coloquem aí o que vocês aprenderam com a aula de hoje. Nutri Carol Faria. 3. Que te gere pouca dor e muito prazer, que aponte para os seus sonhos e que só dependa de você para cumprir. Obrigado, Débora. Tá lendo aí? Essa Débora é uma linda, né? Yes! Criar regras para quem está começando seria criar bons hábitos até que virem regras? Explica pra gente, Ti, isso também não ficou 100% claro para mim, não. Você falou que um hábito acontece depois que a regra é criada e é colocada em prática, certo? Exatamente. Ó, o hábito, ele é consequência da regra. Porque, por exemplo, se você vira e fala assim, vou comer 3 vezes ao dia, essa é uma regra. Entendeu? E com essa regra, você vai começar a desenvolver um hábito. Então, primeiro vem a regra, depois vem o hábito. E no nosso dia a dia, normalmente, o que acontece é o inverso. A gente estabelece um hábito, sabe X por quê, que acontece na rotina e quando você se dá conta aquilo virou um hábito, e aí, sem querer, isso virou a sua regra. Sim, exemplo, olha só. Você tinha o hábito de entrar uma vez ao dia lá no seu grupo. Você tinha o hábito de fazer atividade física. Só que você frustrou totalmente esse final de semana. Você, tipo assim, ficou angustiado, sim ou não? Sim. Agora, a pergunta, cara, você tinha clareza da sua regra? Não. De 0 a 10, você tinha uma nota para se dar da sua regra? Não, porque você nem conhecia a sua regra.
Exato. Então, no final das contas, você só ficou com a culpa e com a dor de não ter malhado, de não ter cumprido com a atividade física, ainda se por cima se angustiar, né? Tipo assim, nossa, como eu sou incompetente, eu não malhei, eu não acordei às 3 da manhã para malhar. Cara, sendo que pô, você trabalhou, participou do curso, tipo, dormia pouco, cara, tava lá numa outra vibe. Entende? A importância de você ter clareza da regra e a regra você poder avaliar depois, entende? Fantástico, é exatamente isso. E a regra é o que vai criar o hábito, porque, por exemplo, agora a gente já estimulou uma nova regra. Qual é a sua nova regra de atividade física, Carol? Treinar 5 vezes na semana de uma forma mais intensa. E não treinar sábado e domingo. Exato. Aí eu te Não pergunto, treinar sábado e domingo também vira uma regra, então. ok, agora sim, você não tem nada para fazer, você está de boa. Você está afim de malhar? Ok, mas se você não malhar, tá tudo bem. Porque não é a regra. Isso, mas Fantástico. aí agora, com essa nova regra, você vai ter novos hábitos? Com certeza. Entendeu? O que a gente está fazendo aqui, Carol? A gente está trazendo clareza. As pessoas não têm clareza e por isso sofrem. Se angustiam, passam mal, ficam mal. Quando você passa a ter clareza, isso te liberta. Porque agora você vai ter norte, você vai ter começo, meio e fim. Você vai poder avaliar. Isso muda todo o jogo. Fantástico, é exatamente isso. Muito bom. E aí, de 0 a 10, quanto que vocês estão super motivadas agora depois da nossa mega aula? Comentem aqui no chat pra mim. Vamos lá, de 0 a 10. Alguém aqui, agora falando sério, gente, coloquem aqui no chat também a nota, mas coloquem aqui se alguma de vocês estabeleceu uma nova regra. Durante a aula mesmo, parou para pensar em alguma coisa que não estava bacana, que estava gerando mais dor do que prazer, e já conseguiu se colocar uma nova regra para que seja colocada aí na vida de hoje em diante. Compartilhem aqui. Só curiosidade, Carol, enquanto ela compartilha, essa ferramenta é de um capítulo aqui do Tony, tá? Esse livro gigante que eu não vou ler. E aí o que acontece? Olha só que legal. Ele conta uma história que estava tendo um eclipse, né? E aí os cientistas foram para lá, pegaram voos de 8 horas para ver o eclipse, filmar o eclipse. Tava o Tony, que estava lá para ver o eclipse também, e tava uma senhorinha com a criança que estava lá para ver o eclipse. E cada um tinha uma regra para ver o eclipse. A regra da senhorinha era, cara, eu sou super grata, porque daqui a 100 anos, quando vai ter o próximo eclipse, eu não vou estar mais viva. Então, sou muito grata de estar aqui hoje. A regra do Tony, aconteça o que acontecer, eu vou curtir esse eclipse. A regra do cientista, eu preciso filmar do começo ao fim esse eclipse para valer a pena o meu investimento de 8 horas de voo que eu cheguei até aqui. Entendeu? Uhum. Na hora do eclipse aparece uma nuvem, Carol. De 0 a 10, qual foi a nota do cientista para aquele eclipse? 0. Para o Tony. 10. E para a senhora? Não sei, coitada. A senhora estava grata por estar lá, porque ela sabia que não Porque daria. ela sabia que era o último. Porque ela não ia estar daqui a 100 anos. Qual é a nota Acho dela? que ela seria uma nota intermediária, sei lá. Não, na verdade ela 10 também. Por quê? Porque ela estava feliz de estar lá. Ela, apesar de não ter visto o eclipse porque apareceu a nuvem, ela estava lá. Faz todo sentido. Agora, para o cientista que tinha que filmar e a nuvem apareceu, cara, foi 0. Tipo assim, o cara ficou furioso. Porque a regra dele era filmar aquele eclipse para poder estudar. Ele não pôde filmar porque apareceu a nuvem. Ou seja, o mesmo evento com regras totalmente diferentes tiveram contextos emocionais totalmente diferentes. E aí, nesse sentido, a regra já virou uma expectativa, né? Cara, a regra moldou toda a experiência. Aí, olha só, tinha uma criança brincando com a senhorinha. Qual era a regra da criança para esse eclipse? Aproveitar a senhorinha. Aproveitar o momento, entendeu? A nuvem apareceu. De 0 a 10, quanto foi a regra para aquela criança? Influenciou em nada. Ela curtiu, continuou brincando e ok. Com certeza. Ou seja, regras diferentes, resultados totalmente diferentes para o mesmo evento, Carol. Faz todo sentido.
Tia, uma das meninas pediu para você mostrar o livro, porque tem alguém aqui que vai ler esse livro gigante, olha lá. Tony Robbins, Desperte seu gigante interior. Como que está escrito embaixo? Como mudar? Depois do nome. Como assumir o controle de tudo em sua vida. Gente, olha que profundo. Ó, esse livro é show, cara. Mas, É ó, muito bom. capítulo 5, começa pelo capítulo 5 do Poder Gente, da Ação. começa pelo poder da ação, pelo amor de Deus. Tem gente no grupo enrolando até hoje para ler o poder da ação. Não, eu falei capítulo 5, tá? Que são algumas 30 e poucas páginas lá. Dispenso. E não vem competir, não, hein? Senão eu pego meu Mega Blaster livre aqui de. Calma aí, ó. Vocês vão me ouvir, peraí. Aqui, ó. Tá pra trás, não, viu, ó? Equilíbrio hormonal. É, fantástico esse livro, fantástico, ó. Uau! Show, Ti, muito obrigada. Mas, ó, pelo amor de Carol, Deus, não sai dessa aula sem deixar o link do teu curso aqui, porque senão vai tá. ficar 50 pessoas me perguntando o link do curso do Thiago, o link do curso do Thiago. Gente, meu curso tá na Hotmart. Eu vou mandar o link agora para vocês. Já posso colocar aqui, né? Pode pôr no chat. Tá, vou colocar aqui agora. E, gente, vai ser um prazer enorme. Eu ponho o checkout, Carol? Ou ponho Põe. Não, põe. Qual que é o outro? página de vendas e checkout? Qual que é o mais Checkout. legal? Checkout? É o checkout. Checkout. É isso, Carol? É isso. Tá, eu vou Para quem entrou depois, gente, perdeu o comecinho da nossa aula, eu vou deixar gravado, eu vou baixar esse vídeo agora e vou colocar lá no canal do YouTube. Então, se você perdeu o começo, ficou viajando aqui no que a gente estava falando, não entendeu muito bem, dá para você assistir depois a reprise. Então, o meu produto, gente, vão ter várias ferramentas como essa, como da aula passada, e essas ferramentas vão ajudar você de forma que você desenvolva a inteligência emocional. Porque se você não tem inteligência emocional, você complica todos os seus resultados, sejam eles profissionais, sejam eles familiares, sejam eles emocionais, sejam eles na sua saúde. Por quê? Porque a inteligência emocional é o que molda a nossa experiência. Se você tem inteligência emocional, isso muda a sua experiência de forma positiva. Então, às vezes, o seu desafio é fazer tudo igual, só que de uma forma, um detalhe diferente. E esse detalhe é a inteligência emocional. Show, e faz toda a diferença em ti. Então, fica a dica aí, adquira esse curso, vai ser um prazer poder te ajudar. E eu te aguardo lá no meu curso, do outro lado da tela também. Fantástico. Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Vou depois fazer um suborno aqui para o Thiago, para a gente marcar nossa próxima aulinha, já que está virando febre entre as garotas dos grupos, né? Dos grupos e dos cursos. E, Ti, muito obrigada aí, viu? Foi mais uma aula fantástica que com certeza vai agregar muito e vai ajudar todo mundo que está presente aqui a ter um dia a dia melhor a partir de agora. Carol, é uma honra. A Jamile falou até que queria guardar num potinho. Ó, que fofa. Minhas meninas são muito fofas, né? Gente, que legal, que carinho gostoso. Galera, para mim é uma honra, essa é a minha missão, ajudar pessoas a irem para o próximo nível através do desenvolvimento pessoal. E eu me sinto muito honrado, Carol, muito agradecido de poder contribuir aqui com você e com o seu grupo, viu? Tamo junto, vamos combinar. Tamo junto. Aê, consegui mais uma aula! E tem 70 pessoas de prova aqui na sala. Obrigada, Ti. Fechou, Carol. Beijo grande. Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Fiquem com Deus. E se eu não falei no seu grupo ainda hoje, fica tranquila, porque eu vou falar. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.